estamos de volta com o curso Técnicas de Memorização e Aprendizagem Acelerada. A gente está entrando agora na nossa quinta aula. E a gente continua vendo técnicas e ensinamentos incríveis que o Alberto Delísola trouxe para a gente. O que a gente vai fazer nessa aula, Alberto? Ô Domingos, agora a gente vai falar sobre como fazer anotações eficientes, resumos, o que são os chamados mapas mentais, mapas conceituais, organizadores gráficos. E o curioso é o seguinte, as pessoas acham que fazer anotação é bobagem. Ah, estou fazendo um curso de memória, para que eu vou anotar? Ô sua anta, o negócio é o seguinte, você aprende a anotar porque ao anotar você está exercitando a sua memória. Sim, e vamos aprender então a criar novos métodos e roteiros de anotações. Estou engasgando até hoje, acho que é um pouco de água, por favor, pegar um pouco d'água. Fique à vontade. Isso é legal, porque a gente falou brevemente sobre a importância da anotação ontem, né? Todos os mecanismos possíveis que você tenha que possam te ajudar na memorização são importantes. Não é, Luciano? Seria aquela história de anotar o recado. Mas eu não precisava ter anotado porque eu lembrei do recado. A pessoa fala assim, eu não sei por que eu anoto, eu sempre faço voz da pessoa errada, né? Ou eu não sei por que eu anoto se eu lembro sempre. Eu vou falar até da cola, vou falar você aí que cola na escola. Meu filho, vou falar sobre você hoje. A pessoa fala assim, eu fiz uma cola e nem precisei. Por que será? Por que será que nem precisou? A gente vai falar sobre isso hoje. Por que anotar? Como eu disse ontem, agora a pessoa que quer ver a aula de ontem, Domingas, como que ela pode fazer? Por favor. Eu vou falar, então olhe por favor aqui. Você aí vai gastar 30 conto hoje em cerveja. Invista no seu futuro. Se você fizer a assinatura da Educar, você além de poder assistir nossa aula de ontem, ter a certificação, você vai ter acesso a mais de 600 cursos para poder aprender sobre artesanato, enfim, negócios, aprender sobre marketing, gastronomia, fotografia, mais um continente à sua escolha. Enfim, sucesso! R$ 29,90 o curso prêmio, assinatura prêmio, ou então R$ 19,90 apenas uma das categorias lá. Então se você quiser aí fazer um bico, tem gente, sabia, Domingas, que começaram um negócio a partir dos cursos da Educar. Sabia disso? Claro, muita gente. E sucesso é? Sucesso é o quê? É o quê? Por favor. Vocês esqueceram o nosso lema? Aprender sempre, gente. Aprender sempre. A plateia está ativa aqui. A plateia, o Luciano, que é o hashtag convidado. Melhor convidado. Melhor convidado, jamais perderia esse gancho do nosso lema de Educar. Então, anotar é importante. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma anotação qualquer, ao anotar, eu estou exercitando. É uma memória que envolve procedimento, movimento. Se você não anota, você não aprende. Anotar não é pegar aquela canetinha colorida e ficar passando por cima. O marca-texto, o grifa-texto, de acordo com a sua cidade, você chama de um jeito. É importante você anotar de forma ativa. Atenção, a aprendizagem é ativo. Ou seja, é você conscientemente realizando. Ontem eu comentei sobre o nosso inconsciente. Se você estiver estudando de forma automática, deixando o livro lá e anotando sem pensar nada, você está só perdendo seu tempo. Agora, quais são os fatores para uma anotação ser realmente eficiente? O primeiro fator para essa anotação ser realmente eficiente vai ser a complexidade do assunto. Por exemplo, se eu estiver tratando de um material que é extremamente complexo, que eu não faço ideia, é óbvio que minhas anotações vão ficar deficientes. Ou seja, eu tenho que ter uma noção, tenho que ter uma leitura prévia. Eu não vou chegar anotando, tem gente que faz isso, Domingas. Vai querer fazer o resumo sem ter lido antes. Eu tenho que ter uma noção daquilo que eu vou anotar. Agora, mais importante do que isso, seja organizado com as suas ideias. A nossa mente funciona melhor se ela for organizada. Como ontem eu falei das categorias, aquela lista de supermercado, quando nós organizamos os itens, ficou muito mais fácil aprender. Agora, além disso, o jeito, o seu estilo de anotar também vai fazer toda a diferença. E hoje eu vou falar sobre quais são esses estilos. Porque eu já ia perguntar, o que é esse estilo? Quais são os estilos? São muitos. A gente tem vários estilos que a gente vai mostrar para você daqui a pouco. Agora, todas essas anotações vão envolver você dar uma nova forma ao material.
É você criar uma forma nova de anotação. E essa forma nova vai envolver uma coisa chamada seleção. Ou seja, você vai escolher qual é a parte mais importante a ser anotada. E é disso que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, para poder fazer uma anotação correta, eu tenho que identificar inicialmente qual que é a estrutura de texto. Ou seja, tem certas estruturas que vão me permitir anotações melhores do que outras. Por exemplo, se eu estiver tratando de matemática, cara, matemática, que é uma estrutura abstrata, eu vou conseguir fazer anotações realmente piores do que algo que envolve o processo, que envolve contrastes. Você já deve ter percebido, é mais fácil fazer um resumo de história ou de geografia do que um resumo de matemática. Inclusive, vou dar dicas aí para o pessoal aprender matemática, porque o grande segredo é identificar a sua estrutura. Matemática você vai aprender como? Entendendo o assunto e fazendo exercício. Agora, as matérias de humanas, né, que a gente chama de humanas, essas matérias vão ter que, além de ter a revisão e fazer exercício, elas vão ter que ser organizadas visualmente. E é isso que eu vou ensinar daqui a pouco. Aí cada uma vai ser de um tipo, a gente vai falar desses tipos daqui a pouco. Agora, independente do tipo, eu vou trabalhar sempre com uma coisa chamada ferramenta de seleção. E eu tenho basicamente dois tipos de ferramenta de seleção. Eu tenho os grifa-textos e tem uma outra bem legal que chama títulos. O grifa-texto é aquela canetinha famosa. Aí vamos supor que você vai usar o grifa-texto e usa dessa forma. Você chega e grifa tudo. Eu já fiz muito isso, já. Pra que serve Grifar isso? tudo? Pra que serve? Por favor, mais uma vez no PowerPoint. Pra que serve essa porcaria? Você olha, tudo amarelo. O que foi destacado foi o que tem branco. Acabou que tá tudo tão amarelo que você simplesmente não identifica o que é relevante para você. Uma vez eu estava dando uma palestra numa igreja e uma moça apareceu com a Bíblia toda grifada. Estava com todas as páginas coloridas, mas todas. Aí eu perguntei para ela, por que você está grifando tanta coisa? Aí o engraçado é o seguinte, ela escolheu uma cor para cada livro. Aí quando você olhava a Bíblia de lado assim, você via só os coloridinhos assim, ó, do lado assim. Aí ela me respondeu algo que todos os estudantes me respondem. Eu grifei aquilo que eu achava que era importante. Ô, gente, é óbvio que, na verdade, se está no livro, é importante. Eu não vou grifar o que é importante. Eu vou grifar o quê? Eu vou grifar aquela informação que é essencial e que eu não sabia antes. Apenas um gatilho, ontem a gente falou de gatilhos de memória. Eu quero um gatilho que seja essencial para a minha memória e que eu consigo pegar a partir daquele grifo. Agora, as pessoas vão ter uma tendência de grifar mais e mais e mais, e lotar aquele tanto de grifo. Você não pode grifar, tem que grifar menos de 15%. Se você está grifando mais de 15%, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, essencial e que você não sabia antes. Essencial que você não sabia antes. Por quê? Vamos supor que eu tenho um texto que fala: a água é essencial para a vida. Eu vou grifar isso? Não, todo mundo sabe disso. Você só vai grifar que a água é essencial para a vida se você não fazia ideia disso. Todos os seres humanos precisam de oxigênio para sobreviver. Eu vou grifar isso? Não. É uma informação importante? Claro que é importante. O oxigênio é uma coisa essencial, é importante saber do oxigênio. Agora, se você tem certeza daquele assunto, você não vai grifar aquilo. Você vai grifar apenas aquilo que você precisa de gatilho para lembrar posteriormente. Tá, já quero só te dizer que a Elaine Lanier, por exemplo, está pedindo aqui dicas para aprender as leis, já que você comentou também sobre isso. E a Sol está pedindo aqui o melhor método para memorização para atores. Ela até fez um comentário, já que a memória guarda apenas 7 mais ou menos 2. Sim, a questão do ator, vou dar dicas hoje também. Agora, a dica do ator é a seguinte.
Dramatização envolve um tipo de auto-hipnose. Você nem imagina isso, né? Porque o que é hipnose? A gente vai falar um pouco de hipnose hoje, nossa última aula. Então, se você aí está querendo saber hipnose, vai ter que ficar esperando até o final. Fecha essa porcaria do Facebook. Fecha esse WhatsApp, porque ao final eu vou falar de hipnose. Mas hipnose nada mais é que você está concentrado numa ideia. E ao ficar concentrado demais numa ideia, aquela ideia se torna realidade na sua percepção. O que os atores fazem? Eles usam um termo de entrar no personagem. O que é entrar no personagem? É entrar em transe. Essa é a primeira coisa essencial para se memorizar um texto. É entrar no personagem para você começar a ter ideias e criar contexto. Ontem eu falei de contexto. Aprendizagem requer contexto. Se aquelas palavras do roteiro não fizerem sentido para você, se elas não tiverem realmente a ver com o que você está pensando, você vai ter dificuldade enorme de aprender. Agora, além disso, você tem que pegar alguém para tomar o texto com você, algo que os atores já costumam fazer, e pode usar técnica de força bruta mesmo. Se tiver que saber exatamente ipsis literis, que é algo que acontece, por exemplo, em peças de Shakespeare. Shakespeare você vai ter que repetir exatamente a poesia do Shakespeare. Se você, em vez de for Julieta, não falar tome-me toda, falar já pode me levar, a plateia vai ficar assim em prantos. Não é isso que tinha que ter falado. Agora, se eventualmente a sua fala não precisar ser exatamente aquilo, o que você pode fazer? Você pode simplesmente criar palavras-chave e usar o método do vínculo que eu ensinei ontem. E vai vinculando aquelas ideias. Agora, se você não lembra o método do vínculo, vai ter que assinar Educar. Educar.com.br, você faz a sua assinatura e pode relembrar isso ontem. E voltando aqui às nossas ferramentas de seleção, fizemos até um breakzinho, falando de atores e nem estava na pauta. Foi bom. Nem estava na pauta. Falar agora de seleção envolvendo títulos. Por que eu utilizaria títulos? Na verdade, como que funcionam esses títulos? Você vai estar o texto, aí tem um parágrafo aqui. Aí você faz uma chave e dá um título para esse parágrafo. As pessoas costumam fazer isso, aí dá um títulozinho para cá. Sei lá, características dos metais. Característica dos metais. Aí vai ter outro texto. Propriedades dos ametais. Colégio. Roberto, diga. Isso seria para a gente criar alguma associação com esta palavra, com aquele contexto todo? Isso aqui tem a ver com as categorias que a gente falou ontem. Sim. Quando eu dou um título para um parágrafo, eu gero uma categoria e eu organizo mentalmente a anotação. Eu organizo mentalmente como essa informação vai entrar na minha mente. E ao criar essa organização, eu consigo ter uma noção maior daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que ensinar, daquilo que eu tenho que aprender. E quando eu vou falar depois de resumos, eu vou pegar meus resumos a partir dessas categorias. Eu pego essas categorias e consigo identificar melhor o que vai ser anotado. Agora, atenção! Para que serve o título? Toda vez que o grifa-texto estiver grifando mais de 15%, o que eu uso? Títulos. Porque toda vez que você for estudar um assunto que você tem dificuldade, que o pessoal vai falar de leis. Por que as pessoas têm dificuldade de memorizar leis? Porque elas vão tentar grifar, se elas não são do direito, elas vão ter a tendência de grifar tudo. E coloca títulos. Agora, quando um advogado vai estudar lei, ele consegue frequentemente usar o grifa-texto. Por quê? Ele vai grifar apenas o prazo, ele vai grifar aquilo que ele acha relevante. Inclusive, no grifa-texto dá uma dica extra, que é a seguinte. Se você usar canetas de cores diferentes, o que acontece? Você cria categorias para o grifa-texto. Aquilo que tem a ver com prazo, está em vermelho. Aquilo que tem a ver com competência, está em verde. Aquilo que é biológico, está em azul. Aquilo que é químico, está em verde. Enfim, de acordo com o assunto, eu vou criando realmente uma legenda para esses grifos, para esses sublinhados funcionarem cada vez melhor. Os flashcards poderiam funcionar super bem com as leis também, né, Alberto? Perfeito. Domingas assistiu às aulas todas e sabe tudo. Fiquei sabendo que o próximo curso de memorização vai ser dado por Domingas, pessoal. E quem é que vai moderar?
E eu serei o moderador e farei mais propagandas do que eu já faço. Mais propagandas, Quero ser o convidado ainda, tá? inclusive do meu canal do YouTube, youtube.com. O pessoal está me perguntando, se eu quiser saber mais sobre anotações, inscreva-se no canal do youtube.com/supermemória, porque supermemória. Aí você vai aprender cada vez mais. Agora, já selecionamos as informações. Já sei o que é importante, já comecei a criar categorias. Veja como que tudo aquilo que foi ensinado ontem começa a fazer mais sentido. Aí eu vou falar sobre a criação da anotação e das palavras-chave. E eu me lembro de uma coisa chamada a cola perfeita. Ah, esse cara é bom, hein? Esse é bom, esse aí realmente manja dos Paranauê. O cara nem torceu a linha, né? Tá Não, retinho. esse aí manja dos Paranauê. E eu vou contar uma coisa de escola. Aliás, A longe de questão mim... é, dá para entender essa cola? Ah, isso é um problema dele, né? Eu tenho nada com isso. Agora, lembre coisa de escola. Minha história com a cola. Eu vou abrir meu coração agora e falar. Alberto Deliso e a cola. Alberto Deliso um dia colou. E vai contar como foi essa história. Quando você tinha aquela memória péssima. Eu tinha 10 anos de idade. Ah, então. Eu ia fazer uma cruzadinha e envolvia o nome desse dente. Eu não sabia que era canino, não sabia. E eu não sabia que era cola também, não. Estava no colégio. Aí um coleguinha de trás cutucou e falou, não sabe a 10, não? Não. Toma aí. Aí ele me deu um papelzinho. Eu não sabia que aquilo chamava cola. Só sabia duas coisas. Que lá tinha a resposta do que eu precisava e que se eu colocasse eu ia tirar total. Mas sabia outra coisa também. Que se a professora pegasse, eu estava ferrado. As minhas duas conclusões eram essa. Que a solução estava lá e que eu seria punido. Meu desenvolvimento moral não me levava a questionar o imperativo categórico. Eu não levei a questões de imperativo categórico e a questão da ética, não. Só pensava nisso. Eu era pequenininho, eu pensei, aquilo é uma solução, mas aquilo pode me trazer problema. E aquele papelzinho que era tão pequeno, foi ficando tão gigante na mesa. Foi ficando gigante, gigante. E eu comecei a ficar preocupado, eu sabia que tinha que abrir aquele negócio. E eu olhei para a professora. Ela começou a olhar para mim. E eu olhei para a professora. Ela começou a olhar para a professora. Eu comecei a abrir papel, a professora vindo. Ela começou a vir na minha direção e eu comi o papel. Eu comi o papel porque eu não sabia nada de direito na época. Mas eu sabia de uma coisa essencial. Se tiver prova material, eu estou mais ferrado ainda. Aí eu falei, eu quero acabar com o corpo. Eu quero pegar esse corpo e enterrar. Sem corpo não há crime. Sem corpo não há crime. Aí eu peguei e comi aquilo. Comi, me livrei daquele problema, me livrei. Você viu a resposta antes? Não vi. Ah, não. Aí o que acontece? Nunca mais colei. Porque eu ficava numa ansiedade, eu ficava no medo. E o curioso é que no colégio tem pessoas que têm habilidade enorme de lidar com essa tensão. Tinha colégio que ficava lá com aquele livro todo debaixo da carteira, inventavam técnicas de anotação, enfim. Agora, eu não quero entrar nessa questão ética envolvendo a cola, que realmente... A pessoa que cola não está aprendendo, ela está se enganando. Agora, tem um fenômeno muito engraçado que envolve a cola. E que tem tudo a ver com a aprendizagem. Um amigo meu, na época do colégio, eu chamei ele, vamos jogar fliperama? Porque o que a gente fazia, atenção, se você tem mais de 30 anos, não tinha baladinha igual tem hoje, não tinha WhatsApp, não tinha esses jogos online. A parada era passear no shopping para jogar fliperama. É o que a gente permitia fazer. Aí somente dava 10 conto e você torcia para ser muito bom para aquelas fichas renderem mais. Aí eu chamei meu amigo para ir no fliperama e ele falou assim, não posso não, que tem prova, estou fazendo minha cola. E faltava ainda 10 dias para a prova. Eu falei, mas que cola é essa? Não, é que eu gasto tempo. Como que é que você gasta tempo? Primeiro, eu tenho que ler toda a matéria. Depois eu tenho que ler de novo para ver se eu entendi. Depois eu leio mais uma vez e anoto tudo aquilo que eu não sei ainda. E fica um papel As bem grande. anotações perfeitas. Anotação, aí fica um papel bem grande. Papel bem grande. Só que aquele papel grande, eu não vou conseguir deixar na mesa. Aí eu pegava e ficava repetindo aquele papel grande para diminuir as palavras. E no final eu ficava só com aquelas palavras mais difíceis que disparavam as ideias que eu precisava. E essas palavras se chamam palavras-chave. Palavra-chave é isso, uma palavra pequenininha que consegue evocar várias ideias. Por quê? Se a nossa memória só consegue trabalhar com 7 mais ou menos 2 naquele momento,
A palavra-chave faz economia, porque apenas pensando na palavra-chave, eu consigo resgatar muito mais do que 7 informações na memória de longo prazo. Inclusive, a moça que perguntou sobre atores e atrizes, aqueles 7 mais ou menos 2 só vale para a memória de curto prazo. Porque depois que você repete, e repete, vai para a memória de longo prazo, e a memória de longo prazo não tem limite. Não tem Aí limite. você pode Foi colocar bom. cada vez mais Sim, coisas. super bom você relembrar que, na verdade, tem essa questão. Eu estava esperando você fazer Que a esses 7 correção. mais ou menos 2 tem a ver com a memória de curto prazo que a gente usa no dia a dia. E quando meu amigo fez a tal da prova, ele falou assim, Alberto, que absurdo. 10 dias fazendo a cola, você acredita que eu não precisei usar? Óbvio que não precisou usar. Ou você leu a matéria várias vezes, anotou aquele negócio várias vezes, é lógico que você não vai precisar usar aquela cola. Então, quando você pensar em palavras-chave, eu vou te dar essa dica. Se fosse uma cola, o que você escreveria? Será que você ia escrever as preposições? Será que você ia gastar espaço naquele pedacinho de papel para colocar conjunção? Será que você não criaria um símbolozinho? Por exemplo, aquilo que vai aumentar, será que para aquilo que aumenta você não ia fazer só uma setinha? Será que para aquilo que diminui você não ia fazer só uma setinha para baixo? Será que para falar que o dinheiro aumentou, você não ia fazer simplesmente uma setinha e um cifrãozinho? Será que você ia realmente escrever aumentou o custo? Será que você não ia fazer só isso? Então, a anotação é isso, é você pegar ideias e codificar em algo que é um pouco menor para facilitar a nossa organização. Eu já passei por essa da cola, e aí eu, não, igual o seu coleguinha, eu não precisei da cola. E aí na outra prova, o que aconteceu? Eu falei, não preciso da cola, não fiz a Não cola, fez a cola, adivinha, e aí me estrepei, porque eu não anotei, não fiz nada. Eu falei, não, Se não anotar, tá não tem bom. jeito. Aí não Se não anotei, me estrepei. E Domingas? Eu tenho uma pergunta aqui para você da Thaís Mioto, que aliás está dizendo que as aulas estão demais, que ela está mega curtindo tudo. Que bom, né, Thaís? Agora, se ela está curtindo tudo e não inscreveu no meu canal do YouTube, eu vou ficar triste. Aí não vou mandar coraçãozinho. Não, mas ela já sabe, já memorizou, né, Já Thaís? memorizou, transitoriedade. Ela quer saber se essas técnicas ajudam no aprendizado de um instrumento musical. Olha que pergunta boa. Ajudam muito. Se você utiliza mais sentidos para aprendizagem, a sua aprendizagem vai ser cada vez maior. Agora, quando você vai estudar música, tem 2 tipos de estudos de música. Tem estudos que envolvem a praxis, ou seja, a prática do instrumento, e tem estudos que vão envolver teoria musical. Teoria musical, você pode usar isso aqui que a gente está falando, essas anotações, esses resumos. Agora, a dica para poder aprender a questão das músicas mesmo, aprender a memorizar, lembrar da transitoriedade, repetir sempre. E uma técnica que quase todo mundo usa, que é cantarolar, solfejar as notas. Ao cantar as notas, quanto mais sentidos você utilizar na aprendizagem, melhor ela vai acontecer. Maravilha. Mega dicas. Aliás, foi bom que você fez uma recapitulação, porque o Diego Alves, Diego também estava com a gente ontem. Legal, Diego. Diego. Inscreva no canalzinho, Diego. youtube.com/supermemória, hein? Diga. Ele quer saber, porque você falou dessa memória de curto prazo, né, do 7 mais ou menos 2. Como é que se faz para transformar essa memória de curto prazo na memória de longo prazo? A gente acabou de falar sobre isso. Vamos repetir, a transitoriedade. Transitoriedade. Amigas, pessoas arrebentando como moderador. É outro nível. Eu tô concorrendo aqui com o Luciano. A gente pega cineasta, chama cineasta para ser moderador, é assim, filho. É só filosofia, ética, esportes, só informações importantes. É isso mesmo, transitoriedade. O grande problema de quase tudo, a gente está ensinando várias técnicas. Mas se você não repetir, ela vai se perder. Agora, quando você repete, você fala para o seu cérebro que aquilo não pode ficar na memória temporária do 7 mais ou menos 2. Não pode ficar lá. E você começa a mandar aquela informação toda para a memória de longo prazo. Bom, agora continuando nossa aprendizagem, as anotações vão ter alguns tipos de estruturas. Vão ter anotações que vão estar em estrutura de teia. Que as anotações simplesmente estão todas como se fosse uma teia, elas começam no centro e saem se espalhando. Depois eu vou detalhar essas estruturas. Tem algumas que são hierárquicas, ou seja, no direito tem várias anotações que vão ser hierárquicas. Quando elas envolvem hierarquia, por exemplo, falar de competências, é importante eu sair daquilo que é mais importante para aquilo que é menos importante e vou seguindo essas hierarquias.
outra anotação hierárquica. Aliás, na biologia, a gente tem muita anotação que vai ser hierárquica. Eu consigo pegar um animal e criar especificações bem mais detalhadas da espécie, até passar por família, até passar por reino, ou seja, passando por hierarquias. Anotações que vão ser em rede, por exemplo. A anotação em rede, ela geralmente envolve brainstorming. Você já fez brainstorming, que é aquela tempestade cerebral de ideias, você sai ligando como se fosse rede, sem preocupar com o que é a ideia central, o que é a ideia principal, e vai só anotando. Agora, anotações algumas vão ser chamadas anotações de contrastes. E eu quero dar um toque especial na anotação de contraste. O que é a anotação de contraste? Toda vez que você vai fazer uma anotação que envolve semelhança ou diferença para as mesmas categorias, você vai fazer um quadro comparativo. Por exemplo, nesse quadro, eu estou comparando briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Eu posso categorizar todas elas pelo sistema de transporte? Posso. Briófitas é ausente, pteridófitas presente, gimnospermas presente. Eu consigo usar no contraste para falar sobre o tecido de sustentação? Consigo. Briófita é ausente, pteridófita é presente, gimnospermas é presente. Eu consigo falar todas delas sobre o papel da água? Consigo. Briófita é dependente, pteridófita é dependente, gimnospermas é independente. Ou seja, eu estou pegando os temas e trabalhando com as categorias. Perceba que transitoriedade de categoria eu falo o tempo todo, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Se você está estudando para concurso público, você vai estudar, por exemplo, sobre autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, você consegue também criar essas categorias. Qual que é o vínculo? Quais são seletistas? Quais são estatutários? Porque quando você consegue ter uma ideia ampla e a partir daí diversificar, você vai ter uma noção maior do todo. E antes que você imagine, eu sei o que são briófitos, são aqueles musguinhos. Sabe aqueles musguinhos? Então, musguinhos e tal. Eu lembro disso da época do colégio. Você lembra disso, Luciano? Sim. Muito bem, época de colégio. O tempo todo. Agora, independente da estrutura, vai ter um tipo de anotação que é especial, que se não for de contraste, eu quero que você utilize esse tipo de anotação, que é o chamado organizador gráfico. O que é um organizador gráfico? A humanidade sempre quis desenhar para falar a respeito de si mesma ou falar a respeito do seu conhecimento. Desenhar é algo intuitivo. Agora, o que é um organizador gráfico? É você utilizar de algum tipo de mecanismo, geralmente envolvendo desenho, ou setas, ou chaves, e vai usar desse mecanismo para fazer o quê? Organizar visualmente a anotação. Já viu, Domingas, às vezes no colégio a gente fazia aquela anotação extremamente complicada, fazia aquele resumo enorme no caderno, totalmente desorganizado, e nunca mais a gente lia aquele assunto. Uhum. Sim. Por quê? Porque está desorganizado. O organizador gráfico que eu vou ensinar agora, independente da estrutura, ele vai sempre funcionar melhor. A não ser que seja contraste. Atenção para contraste. Se for contraste, eu vou usar o quê? Quadro comparativo. Quadro comparativo. Você sabe que uma coisa que eu estava pensando com relação às anotações, Alberto, é que hoje em dia todo mundo usa celular, inclusive, para digitar, para anotar, o próprio computador e tal. Essa questão da anotação, eu costumo fazer muito anotação, usar caneta mesmo, papel. Os meninos estão aqui usando os caderninhos, né? Isso é uma coisa que eu uso muito. Você tem notado que as pessoas já não utilizam mais? Sim. E isso acaba sendo um problema? Isso é assustador. Eu sou professor universitário. E quando eu chego na sala atualmente, pelo menos metade da turma está anotando de alguma forma digital, seja no computador, seja no tablet, seja no celular. Bom, sem considerar os casos daquele que estão usando o tablet para jogar Candy Crush, e eu nem percebo, ele está lá disfarçado. O ponto é, ainda que no computador eu consiga ganhar em organização, e realmente ganho, inclusive, esses organizadores gráficos, existem softwares que fazem isso. Sim. Existem programas que fazem cada um tipo desse.
Se você procurar, por exemplo, um software de fluxograma, que é o primeiro que eu vou falar a respeito, você vai achar um software que faz fluxograma. O ponto é, o primeiro fluxograma, a primeira anotação tem que ser o quê? Manuscrita. Você tem que criar essas conexões cerebrais. Agora, para identificar o tipo de organizador gráfico, você vai ter que entender qual que é o tipo de anotação. Qual que é o fluxograma? Quando eu vou usar fluxograma? Toda vez que a gente fala de processos, lá atrás eu falei dos tipos de anotação, né? Tipos de dados. Processo, você vai entender melhor com fluxograma. Quem que usa muito fluxograma? Pessoal que trabalha ou em pronto-socorro, ER, né? O pronto-socorro. Fulano de tal chegou, está consciente ou não está consciente? Se tiver inconsciente, você leva para o lugar tal. Se estiver consciente, leva para o lugar tal. Agora, se estiver inconsciente, levou para o lugar tal, verifica tal coisa, tal coisa, tal coisa. Verifica, se estiver consciente, olha se está doendo, se está sangrando, enfim. O fluxograma permite que você faça tomadas de decisões muito mais rápidas, baseadas num processo. Agora, na aprendizagem, a gente também usa fluxograma. Por exemplo, você que faz concurso público, se você, por exemplo, vai estudar direito, existem os chamados processos, processo penal, processo civil. Esse processo, muitas vezes, eu vou conseguir anotar de uma forma muito mais fácil, usando um fluxograma, mostrando, vai para o lugar tal, vai para o lugar tal, depois fica tantos dias, passa para o lugar tal. É muito mais fácil, depois se recorrer, vai para o lugar tal. Se eu crio um fluxograma com essas setinhas de onde vai, para onde vai, o que vai fazer, a minha mente funciona bem melhor. Então você tem que pensar, estou trabalhando com processo? Estou. Então se eu vou trabalhar com processo, eu vou usar um fluxograma. Muito bem, eu vou usar um fluxograma. Agora, se eu não estou trabalhando com processo, aí você tem que pensar, a anotação a ser feita é outra anotação. Aí vai ser uma outra anotação que tem que ser feita. Por exemplo, às vezes quando a gente vai trabalhar com conjuntos, a gente vai trabalhar com uma anotação chamada diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn permite que você identifique a relação que existe entre conjuntos. Quem estuda matemática, raciocínio lógico, com certeza já viu o diagrama de Venn antes. A importância dele é, quando você tem interseções envolvendo conjuntos, é muito mais fácil entender usando um diagrama de Venn. Agora, se eu não quiser trabalhar nem com processo, nem com diagrama de Venn, e tiver que trabalhar com um processo que é puramente visual, eu vou trabalhar com o chamado mapa pictográfico. Pode deixar aí no mapa pictográfico agora. Esse mapa pictográfico é tipo um fluxograma. Só que às vezes eu consigo identificar um desenho, um processo, muito mais facilmente a partir de um desenho. Biologia, você que estuda para o Enem, por exemplo, frequentemente você vai usar um mapa pictográfico. É você pegar aquela informação e jogar toda em cima de um desenho, usando setas e mostrando o processo diretamente em cima da figura. Seria tipo um infográfico? É tipo um infográfico. Agora, na biologia é onde eles mais aparecem. Por exemplo, vai estudar sobre respiração, ou sobre, por exemplo, a circulação. Você consegue mostrar, geralmente, por meio de setas, o que é grande respiração, pequena respiração, grande circulação, pequena circulação, o que é sangue venoso, o que é sangue arterial, tudo isso a partir de setas. Ou seja, às vezes é muito mais fácil identificar o assunto que está sendo desenvolvido por meio de setas num desenho do que num fluxograma. Então já falamos sobre processo. É processo? Você vai usar ou um fluxograma ou um mapa pictográfico. Agora, não é processo. O que eu posso fazer? Se envolver contraste, vou usar um quadro comparativo. Agora, às vezes eu posso simplesmente utilizar, se forem conjuntos uns dentro dos outros, os já chamados chaves dicotômicas. Todo mundo já utilizou isso alguma vez. Você coloca os conjuntos e vai colocando as chavezinhas. Então, por exemplo, nessas chaves dicotômicas, tem os seres que são unicelulares. Aí eu tenho as células com núcleo, que são, por exemplo, reino protista.
células anucleares sem núcleo, que são o reino Monera. Hoje estou gastando minha biologia de uma forma sensacional. Eu ia até comentar, mas eu ia também dizer que isso pode ser usado para outros assuntos, outras matérias, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo o tempo todo de biologia, eu falo de direito, porque a maioria dos nossos ouvintes estão querendo para passar em concurso público vestibular essas anotações. E concurso público geralmente cai direito. Mas pode ser utilizado para qualquer tipo de informação. Basta você identificar qual que é o tipo. Se é processo, se não é processo, se é contraste, se é conceitos. Aí surgem os chamados mapas conceituais, que são um tipo de anotação que eu vou gastar um pouco mais de tempo para falar a respeito. E vou explicar aqui no Flipchart. O que são os mapas conceituais? Mapa conceitual é quando você vai trabalhar com conceitos. Agora, eles acabam servindo para qualquer coisa. Eu pego uma ideia original, vamos supor que eu vou falar de informática. Informática. Eu ponho minha ideia inicial aqui com uma palavra-chave. Eu tenho dois tipos de elementos em informática. Eu tenho hardware. Aí, para quem estava querendo outros assuntos... Aí, Domingos, não vou Não, eu tenho mais assuntos também. Quero até aproveitar para dizer, o pessoal está fazendo perguntas aqui no chat. Já vou perguntar sobre a questão da leitura. O pessoal está querendo dicas aqui para acelerar a leitura, para prestar mais atenção. Se você curte o método de leitura transversal, seria leitura dinâmica? Eu não conheço esse método transversal. Ele vai ter que inscrever no meu canal e mandar mais detalhes. Ou então manda mais detalhes aqui que a gente já fala um pouquinho sobre isso. Vamos continuar nesse Com certeza. mapa conceitual. Agora, informática eu consigo dividir em duas categorias básicas. Perceba que organizador gráfico geralmente vai começar por meio das categorias, que podem vir de onde? Dos títulos, dos grifa-texto. Você pega aquelas categorias e divide. Agora, hardware, que é a parte física, eu posso simplesmente colocar que tem, sei lá, unidades de saída de informação. O que é unidade de saída? Monitor. Impressora. Ou seja, são mecanismos que eu tiro informação do computador. Agora, eu também posso colocar unidades de quê? Entrada. Tudo falando de peças, né? Unidades de entrada. O que são unidades de entrada? O Teclado, mouse. O mouse. Muito bem, Sam. O Sam hoje está participando mais, hein, Sam? Muito bem. Ah, não, aliás, posso fazer um parênteses, já que vocês levantaram a bola? A Solange Fernandes mandou uma mensagem aqui pra gente, dizendo que está indignada porque o outro convidado é o Sam, está sendo ignorado. Não é verdade, Solange, ele está participando. Ô, Sam, e é que já são todos muito amigos e colegas, a gente já está se sentindo muito à vontade. Se defenda aí, vai, Sam. É verdade. Não, eu tô aqui participando, tô assistindo a aula. Tô assistindo. É que o Alberto fala tão bem, explica tão bem que não tem o que falar nada aqui. Não, e estão dizendo aqui vejo. que a Diane está dizendo, até o Luciano está calmo hoje. É que o Alberto hoje está explicando muito bem. Então, Ah, ontem foi horrível. Ontem foi horrível. não é nesse sentido. É que hoje eu estou compreendendo mais coisas porque eu aprendi as coisas de ontem. Ah, E tudo perfeito. está se encaixando. Tudo se encaixa. Esse é realmente o hashtag melhor convidado. Não tem como, não tem Não, como. vamos criar uma hashtag para o Sam também até o final. É. Daqui a pouco a gente Segundo pensa. melhor, sem problema. Sem problema. Agora, continuando. Vamos lá. Percebam que eu consigo pegar essas categorias e detalhar cada vez mais. Por exemplo, o hardware também tem memória. Agora, esse conceito memória, eu consigo mexer em duas categorias ainda distintas. Memória RAM, memória ROM, que seriam as memórias principais, ou, por exemplo, o HD, enfim. Agora, eu consigo pegar essas memórias e especificar cada vez mais. Isso que é a parte mais importante do mapa conceitual. Eu consigo fazer um mapa que é mais geral, depois criar um mapa só de um quadradinho desse, só de um quadradinho de unidade de saída. Eu consigo fazer um mapa só falando de monitores, quais são os tipos de monitores, o que é um monitor de LCD, o que é um monitor de tubo, qual a diferença de plasma LCD, enfim, eu consigo partir daquilo que é mais geral para aquilo que é mais específico. A aprendizagem funciona melhor assim, do mais geral para o mais específico. Seria como subcategorias. Subcategorias. É o melhor convidado, não tem jeito. Não, Perdeu vou dizer que já criaram, o Diego Alves criou aqui a hashtag
Todos pelo Sam. Diego. Obrigado, Diego. Boa, Diego, boa. muito boa, viu? Agora, o software. Pegando uma nova categoria aqui. Eu tenho o sistema operacional, que vai ser o coração lá da máquina. Tem tipo de sistema operacional, vamos fazer propaganda. Tem o Windows, tem DOS, esse é dinossauro, hein? Eu tenho, por exemplo, o sistema operacional Linux. Eu tenho sistemas operacionais que são de celular, por exemplo. Ou seja, eu consigo pegar mais conceitos, eu consigo falar de iOS, que é o da Apple, consigo falar de Android. Consigo falar do Windows, essa é a contribuição do Sam, do Windows. O Windows. Perceba que eu tenho que partir de um tema geral, uma categoria geral, eu vou criando novas categorias, e a partir delas eu vou criando mais categorias. Agora, às vezes a informação é muito grande, às vezes é muito grande, é muito denso, o que eu faço? Eu posso criar depois um mapa só para falar de celular. Roberto, isso seria o mapa mental? É a mesma coisa? Eu vou falar do mapa mental daqui a pouco, Tá. mas o mapa mental surgiu a partir disso. O mapa mental é, na verdade, um spin-off. Ele surgiu justamente do mapa conceitual. O mapa mental vai ser o mapa conceitual com desenhos e cores. É basicamente isso. Entendi. Agora, nos mapas mentais, a gente vai ver na prova, quando a gente falar de como passar em provas e concursos, a gente vai ver no mapa mental como que vai funcionar o uso das cores e o uso dessas informações todas. Sim. Não, até porque na próxima aula a gente vai falar sobre como aumentar a concentração também. Será que a gente vai, a gente adianta um pouquinho essa questão da leitura, são as dúvidas que o pessoal tem? Com certeza, pode falar da leitura. A Bruna Gascon quer saber de uma técnica para prestar mais atenção na leitura. A Kélia Ottoni está dando os parabéns pela aula e quer saber se você tem alguma dica para acelerar a leitura, né? Tenho dica sim. E a Meirielle Marques, acho que não mandou uma especificação maior sobre o método de leitura transversal. Eu imagino que seja a leitura dinâmica, Eu vou né? falar a respeito disso. A leitura, e para você fazer organizadores gráficos, você tem que ler muito bem. Agora, como que é feita essa leitura de uma forma melhor? Essa leitura, ela tem dois métodos diferentes de leitura. Eu tenho a chamada rota lexical e rota fonológica. Isso que é um modelo da psicologia cognitiva para explicar como que a leitura funciona. Eu tenho dois mecanismos que o meu cérebro vai usar para poder fazer realmente a leitura. Um se chama rota lexical e o outro se chama rota fonológica. Qual que é a diferença delas? Bom, o que é a rota fonológica? A rota fonológica é aquela que utiliza dos sons das consoantes. Ou seja, eu consigo saber que isso aqui chama rota porque eu sei que o R com O é Ró, o T com A é Tá. Ou seja, é uma decodificação fonológica. Eu consigo ler palavras que não existem. Usando rota fonológica, se eu escrever, por exemplo, caroda, não existe essa palavra. Mas eu sei ler que é caroda. Por que eu sei ler? Porque eu sei usar a rota fonológica. Eu sei o significado das consoantes. Eu sei o que cada consoante significa. Agora, o que é a rota lexical? Se a gente pega uma palavra, por exemplo, como casa, o que significa casa? A gente sabe que casa significa aquele lugar que a gente mora, enfim, aquela construção. Agora, quando você vê a palavra casa, você não usa esse mecanismo fonológico. A gente, por já ter sido exposto tantas vezes a casa, a gente não faz C com A, K. Não é isso que você faz. Você lê direto casa. Só de bater o olho em casa, você vê. Por que a gente, por exemplo, consegue ler placa enquanto a gente dirige? Porque a gente usa rota o quê? Lexical. A palavra lá. São Paulo, tantos quilômetros. Rio de Janeiro, tantos quilômetros. Belo Horizonte, tantos quilômetros. Eu consigo ler aquilo como se fosse visualmente. Não é realmente uma leitura fotográfica, mas é uma leitura visual
automática, que não passa realmente pelos sons das letras. Seria Então, quase como símbolo, por exemplo, proibido estacionar. perfeito, é um símbolo. Quando você usa a rota lexical, você começa a trabalhar diretamente com o símbolo. Sambrilhões, Sam. Perfeito isso. Eu começo a criar uma decodificação direta com o símbolo. E qual que é a vantagem disso? Lembra quando eu disse que nossa memória temporária só grava 7 mais ou menos 2? Se eu estou lendo muito devagarzinho, usando a rota fonológica, isso que gasta 6 espaços naquele segundo. Mas se eu leio visualmente, isso que vai gastar quantos espaços? Um só. Porque é um símbolo, é um código. Então, todo mundo aí deve ter percebido que é melhor ler com a rota lexical e não com a rota fonológica. Agora, como ler mais com a rota lexical? Como fazer o exercício disso? Primeira dica é ler mais. Prática. Porque quanto mais você é exposto a essas palavras, quanto mais você lê, quanto mais você está lendo, o seu acervo de palavras aqui vai ficando cada vez maior. Ou seja, vai ficando cada vez menos palavras aqui. E isso explica por que é tão difícil, mesmo em português, eu ler textos técnicos. Às vezes eu tenho texto técnico, sei lá, o cara é médico, está acostumado a ler artigos científicos, a ler livros técnicos de medicina, vai ler uma lei, ele vai ter uma quebra de velocidade. Porque tem várias palavras que são típicas do direito, que vão ser lidas como rota fonológica. Agora, se o advogado vai ler um livro médico, um livro técnico da medicina, ele vai ter a mesma queda. Por quê? Como ele não tem esse hábito de ficar realmente lendo a rota fonológica, não ficar lendo realmente usando a rota lexical e usa apenas a rota fonológica, ele vai criar uma lentidão muito maior. Então, o maior exercício é aumentar a rota lexical. Os exercícios de leitura dinâmica, que eu imagino que seja a tal da leitura transversal, eles funcionam principalmente para a questão do musculatura do olho. Porque ao exercitar a musculatura do olho, você vai ler melhor. Agora, mais importante do que leitura dinâmica, do que qualquer prática diferente, aumentar o acervo da rota lexical. Porque se esse acervo tiver maior, você vai ler cada vez mais. E outra dica, para fazer seus organizadores gráficos, você vai ter que ler cada vez mais. Agora, e a pessoa que tem sono para ler? Como resolver essa questão do sono? Já sei, não ler na cama, primeira coisa. Não ler na cama. Boa, A pessoa fala que tem sono porque ela come até, ela faz aquela pratada, vai naquele restaurante da perto da casa dela, que paga 8 conto e você come até morrer. Aí enche aquele prato, você faz até uma pirâmide. Aí você vê, tem aquele torresmo rolando assim. Aí você come aquilo e vai ler logo em seguida, é claro que você vai ter sono. Geralmente a alimentação que envolve muita insulina, muito açúcar, aumenta o índice glicêmico e vai dar sono. Então você tem que criar bons meios de fazer a leitura, inclusive até mesmo para assistir filme. Se você vai assistir um filme, às vezes à noite, deitar na sua caminha com o cobertor, cara, você sabe que você vai dormir. Agora, você não vai falar que odeia ver filme por causa disso. Você simplesmente vai sentar no sofá. Olha, se eu ficar deitadinho, eu vou ter sono. Vou ficar sentado no sofá. Mas na hora da leitura, às vezes a gente não percebe isso. A gente simplesmente pensa, não, mas a leitura não funciona bem comigo. Por isso que temos que ficar sentado na escrivaninha. Ou Para escrivaninha, estudar, pra foi o comentário de porque ontem, né? senão Perfeito, a gente tem que passa criar um batido e ambiente para fazer isso. vai esquecer tudo, não vai ter Um ambiente uma para fixação. fazer isso. Agora, para finalizar, eu quero falar rapidamente sobre os mapas mentais. Sim. Qual que seria a diferença? E na aula de concurso público, vou mostrar o slide de como esse mapa mental fica no computador. Depois que você já faz o seu manual e passa o computador, eles ficam bem bonitos. Na hora de escrever sobre informática, igual a gente fez antes, eu posso desenhar, por exemplo, um monitor. Ô Domingos, e aquele nosso curso Olá. de desenho, hein? Não, tô achando que você tá indo bem. Você acha que estou indo bem? Eu quero ver se eu mando. Eu vou olhar. parecendo Sabia que eu sou micro-ondas. assinante? Tá um micro. Eu sou assinante prêmio do Educar. Ah, você, claro. Eu tô sabendo. Eu já fiz a minha assinatura. Agora, Depois você conta pra gente o que você mais gosta de assistir. eu gosto de assistir os de negócio. Aprendi a fazer marketing no Facebook, sabia? Ah, Tem pois curso. é. Daqui a Tem- pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Aí eu tô aqui desenhando aqui, ó.
Aí perceba, eu gastei um pouquinho mais de tempo, mas visualmente tem mais gatilhos de memória no mapa mental. Eu tenho mais gatilho de memória ao olhar a informática. Aí se eu vou falar, por exemplo, de software, Poderia lembrar um mapa pictográfico? Poderia lembrar? ele lembra um pouco o mapa pictográfico, com a diferença que no mapa pictográfico eu tenho um cenário de fundo. No mapa pictográfico eu tenho o desenho como cenário. E no mapa mental eu tenho um pequeno desenhozinho, um pequeno cenáriozinho para cada uma das figuras. Seria um pictográfico com um conceitual. Mais ou menos uma mistura dos dois. Agora, a grande diferença do mapa pictográfico é que eu tenho a figura é única de fundo. Eu tenho um plano de fundo que é fixo. Como, por exemplo, quando eu vou ter um mapa pictográfico da circulação humana, o desenho é só o corpo humano. Eu não tenho vários desenhos. É como se eu tivesse mini mapas pictográficos aqui. Mas aqui eu não uso setas, né? Aí o software, para eu poder lembrar do que é software, eu posso até fazer, por exemplo, um logo do Windows, sei lá. Um W. Isso com um W. Ó, o Educar não tem ainda Acho que o curso de desenho vai ser Não tem ainda bacana. curso de desenho, beleza? Aí eu vou fazer, por exemplo, hardware. Não sei, vou descobrir e a gente responde essa pergunta. Hardware. Aí em hardware, eu lembro que a parte física. Eu posso desenhar, sabe o quê? Albert Einstein. Ah, Albert Einstein me lembra física. Nossa, esse Albert Einstein agora como vai ficar, hein? Ah, ficou legal. Peraí. Ficou legal. Os desenhos de caricatura também. É, o Albert Os Einstein. desenhos de caricatura. Aqui a língua pra fora, ó. Ou seja, ao ficar criando pequenas categorias, o Domingas está com inveja do meu desenho, assim. Eu tô achando legal, porque a gente conseguiu passar todo o nosso conteúdo, você ainda conseguiu fazer um desenho ali. Fiz o ó. desenho. Agora, pergunta, para poder falar sobre os desenhos nos mapas mentais. Hardware é a parte física. Tem a ver com Albert Einstein? Não. Mas Einstein me lembra de quê? Física. Aí eu crio gatilho. Nossa memória requer gatilho. Eles voltaram à resposta rápida, vocês dois. É que vocês não estavam falando no microfone, mas eles estão nota 10. Nossos convidados, cada um tem a sua hashtag já. Já está no Trending Topics, eu recebi aqui da produção aqui, que já está Trending Topics Brasil. Enfim, Domingas, e os nossos convidados, nossos participantes do chat, mande sempre. Para a próxima aula, teremos nossa última aula de hoje. Como aumentar sua concentração e como salvar provas e concursos e a nossa hipnose. Sabia que Domingas será hipnotizada ao vivo? Bom, olha, aí sim. Antes disso, eu quero dizer para você que o Johnny Rodrigues, que está aqui com a gente, valeu, Johnny, disse que tem o curso do Crisulo para você fazer, um curso de HQ. Pronto. Perfeito, Você obrigado. que é assinante premium, Sou assinante já premium, pode. farei o curso. Agora, eu não sei se eu tenho habilidade para já fazer as HQs, tá no caminho. mas já estou no caminho. Fazer HQs do Albert Einstein. Maravilha. Bom, então a gente vai encerrando por aqui essa nossa quinta aula, onde a gente falou sobre a importância da anotação, sobre o que são os organizadores gráficos, a gente mostrou alguns tipos deles, o fluxograma, o diagrama Venn, o quadro comparativo, mapa pictorial, mapas mentais e mapas conceituais. Educar, sucesso é aprender sempre.